Vamos falar da Ponte Preta Macaca, decisão sábado, 4h30 da tarde, vem na tela. O elenco da Macaca se reapresentou na tarde de ontem com uma boa notícia. O salário CLT de outubro, que estava em aberto desde o 5º dia útil desse mês, foi pago aos jogadores. Mas, por outro lado, os direitos de imagem continuam atrasados. De todo o elenco, somente 11 dos 39 atletas recebem esse tipo de pagamento. Com essas pendências ainda não resolvidas, os jogadores seguem sem dar entrevista. A última foi na quarta-feira da semana passada, quando o Meia Fecim falou com a imprensa. Quem também comentou sobre o assunto foi o técnico Gilson Klein, após o empate contra o Botafogo por 0-0. A diretoria, a administração, o presidente estão fazendo todos os esforços. E eu tenho certeza que é questão de tempo para organizar, né? Eu acho que a transparência é que está fazendo a diferença para todos nós. Aqui nós não estamos negando nada, nós estamos falando de olho para olho. Inclusive, o treinador segue ajustando o elenco para a partida decisiva de sábado contra o Confiança. Para esse duelo, o Kleina vai ter o retorno de Rodrigão, homem de referência que vinha sendo peça fundamental nas últimas partidas da Alvinegra. Até aqui no Brasileirão, o camisa 9 somou 5 gols e 3 assistências em 24 partidas. O único desfalque certo é o zagueiro Fábio Sanches, que levou o terceiro amarelo contra o Londrina e vai cumprir suspensão. Já Rafael Santos e Felipe Albuquerque, os dois laterais, seguem fazendo recondicionamento físico para ficarem à disposição do treinador. Para escapar de vez do fantasma do rebaixamento, a Macaca precisa vencer o Confiança em Aracaju e torcer para que pelo menos um dos concorrentes diretos fiquem no empate. Júlio Nascimento, falando aí da Macaca, diz aí, Júlio. Pois é, Batista, a Ponte Preta tem ainda expectativa, né, pelo jogamento do Brusque para saber como fica essa disputa na parte de baixo da tabela, mas ainda assim só dependendo das suas forças, né? Se vencer o Confiança vai a 46 pontos, rebaixa o Confiança, não será mais alcançada pelo time do Vitória e praticamente joga por mais uma combinação de resultados na própria rodada. Então, o jogo de sábado é o jogo decisivo para a Ponte, tem que isolar aí o extracampo que vai definir aí o futuro político do clube e se concentrar no jogo no Batistão, porque vai ser muito importante. E aí, Gleger, a sua opinião, desfalques importantes nas duas laterais, também na zaga, e a Macaca numa decisão não pode pensar em outro resultado que não a vitória. Mas nesse momento, é o momento dos jogadores experientes entrarem aí, tá? No circuito. Tá? Chamar a responsabilidade, chamar os mais novos. Ó, gente, aqui é o seguinte, ó, nós já deixamos escapar lá no último jogo lá, uma bobagem, fizemos um jogo medíocre, né? Pô, você vai para uma decisão, jogar o futebol que a Ponte jogou é inadmissível. Então, os experientes, e agora é o momento dos experientes, Ivan, né? Fábio Sanches, Camilo, esses caras dão um chacoalhão aí e falar da responsabilidade de vencer esse jogo, porque se deixar para a última partida, CH, vai ficar difícil. Eu queria saber, juro que eu queria ser uma mosquinha para saber o que o presidente combinou com os jogadores. Pagou CLT, por fora, que a direito de imagem não pagou. Será que ele prometeu ou não prometeu pagar? O campeonato termina semana que vem. Semana passada foi prometido antes do jogo contra o Londrina. A diretoria não cumpriu. Pagou esta semana. Mas o que foi combinado? Pagar tudo ou pagar parcial? Eu aprendi no futebol o seguinte: não deixe pendente nenhum copo de água gelado, porque alguém, caso do insucesso, vai colocar a culpa na água gelada. Então, cuidado, Ponte Preta.